Meus irmãos, da paz do Senhor, nós vamos orar nesta hora para darmos início à nossa escola bíblica dominical e estaremos lendo o texto da nossa leitura bíblica em classe. É a primeira aula do trimestre, segundo trimestre de 2020. Oremos ao Senhor. Pai, nós louvamos ao Teu nome nesta hora, gratos somos a Ti pelo privilégio que temos em estarmos em Sua casa, seus filhos que estão assistindo em seus lares, abençoe de igual forma, de igual modo, que possamos no tempo que temos nestes minutos, falarmos, ó Deus, ensinarmos e aprendermos contigo a respeito da Tua palavra. Dirija as nossas palavras, os nossos pensamentos, que possamos ter uma manhã de aprendizagem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos fazer uma leitura, a leitura bíblica em classe, que está, se você estiver com a sua revista em mãos, é a lição número 1. Se você estiver sem a revista, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, e livro de Atos, capítulo 19, versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora Atos 19, verso 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Você pode se assentar, se está presente aqui no nosso templo, você está lá em sua casa. É um prazer poder adentrar seus lares, nossos lares, e ministrar a palavra do Senhor. O estudo de hoje, que iniciamos a nossa lição do segundo trimestre, falando sobre a igreja eleita. É o título da nossa lição. Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E nesse trimestre, o autor, ele fundamentou os seus estudos na carta de Paulo aos Efésios. E a lição de hoje, nós vamos falar sobre, hoje 5 de abril de 2020, a lição número 1, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. A verdade prática da nossa lição diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, do nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Ou seja, meus irmãos, existe um propósito, e é muito importante falar de propósito sempre, mas em especial nos tempos que estamos vivendo, onde parece que algumas pessoas não entendem o propósito da igreja na face da terra. A igreja, ela tem um propósito. A igreja, ela não foi colocada aqui na terra para cumprir as suas próprias vontades, mas sim a vontade de Deus.
E nós precisamos entender sempre que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E nós precisamos entender propósitos, porque para que nós não venhamos a ir contra a vontade do Eterno, contra a vontade de Deus. Nós aprendemos isto no livro de Atos, por exemplo, quando alguns homens se levantam contra o caminho, ou contra a igreja, ou contra a pregação dos discípulos de Jesus, e essa notícia chega até Gamaliel, e o mestre Gamaliel, grande mestre e professor também de Paulo, ele diz: olha, deixem eles pregarem, deixem eles fazerem aquilo que eles estão fazendo, porque em tempos atrás outras pessoas já se levantaram e a obra não foi adiante. Porém, se nós estivermos indo contra a vontade de Deus, isso é muito perigoso. Em outras palavras, Gamaliel estava alertando o povo: olha, se essa obra não for de Deus, vai parar. Mas se for de Deus, nós estamos lutando, indo contra a vontade, o caminho de Deus. Então, amados, entender o propósito de Deus no momento em que o mundo está vivendo é muito importante. Então eu abro esse parênteses aqui nesta manhã para dizer: compreenda o propósito. Se você é igreja de Cristo, compreenda que você tem um propósito maior de glorificar e de exaltar ao nome do Senhor e ser servo de Deus nesta terra. Glória a Deus. Então, amados, essa epístola aos Efésios, ela é denominada por muitos teólogos como a coroa dos escritos de Paulo, e também considerada como a rainha das epístolas. Nela nós vamos ver a adoração a Deus e o aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Quando eu lembro de aperfeiçoamento de vida cristã, eu lembro do texto bíblico que nos diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai raiando até ser dia perfeito. Ou seja, nós precisamos nos aperfeiçoar a cada dia. E nesse estudo, nesta epístola, nós vamos observar como o crente, como a igreja do Senhor, ela precisa se aperfeiçoar a cada dia. Amados, nós não podemos ser hoje pior ou igual ao que fomos ontem. Hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Hoje eu preciso ser melhor do que eu fui semana passada, e você também. O nome disso é aperfeiçoamento. Se porventura você observar que você não está indo na direção do aperfeiçoamento, subindo os degraus de santidade, pare um pouquinho, pense um pouquinho, e aí reflita onde está errando, reflita os acertos e prossiga rumo à vontade de Deus para a sua vida. O autor desta carta é o próprio Paulo, e ele se coloca como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, o enviado de Jesus Cristo. Aqui ele está mostrando para a todos, inclusive para nós nos dias de hoje, que ele não veio ou ele não apareceu do nada. Não, pelo contrário, ele foi chamado, ele foi selecionado. Atos capítulo 9, onde ele tem um encontro com o Senhor se revela a ele enquanto ele, como fariseu, estava indo perseguir os cristãos. Jesus aparece para ele, fala aos seus ouvidos e coração, e há então uma conversão na vida deste homem. E ele então, com muita propriedade, ele mesmo se chama de apóstolo de Jesus Cristo. No hebraico, o seu nome, ele era chamado de Saulo, que era o nome hebraico, mas no grego ele era conhecido como Paulo. Saulo significa solicitado, com certeza uma referência, uma homenagem ao rei Saul, porque o prefixo Saul, prefixo, e
Paulo significa pequeno, que era o seu nome então romano, né? Nós observamos então que ele era tanto chamado como Saulo. Vemos lá no livro de Atos capítulo 7, no último verso, e Saulo consentia na morte de Estevão. E a partir do capítulo 9 do mesmo livro de Atos, então, ele é chamado de Paulo, né? Pequeno. Queridos, nós vamos observar na palavra de Deus o apóstolo Paulo escrevendo 13 cartas. Durante aproximadamente 20 anos, nós observamos este homem escrevendo 13 cartas. E o detalhe importante que nós observamos aqui é a autoridade, a reivindicação da autoridade apostólica pela vontade de Deus. Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Amados, nos tempos contemporâneos, nos tempos que vivemos, observamos muitas pessoas se intitulando, muitas pessoas, forçando ser pastor, ser presbítero, ser apóstolo e por aí vai, bispo, episcopisa. Só que, irmãos, chamado não é do homem, chamado ele é de Deus. Não, ainda que o homem seja usado por Deus, nós precisamos entender isso. Ainda que o homem seja usado por Deus para depositar sobre nós a unção para algo específico, obreiro, diaconato, presbitério, evangelista, pastor, foi Deus quem escolheu. Foi Deus quem escolheu. Então não adianta nós querermos forçar algo que de repente não é para nós. Deus não chamou todos para ser pastor. Deus não chamou todos para ser mestres. Deus não chamou todos para ser evangelista. Deus não chamou todos para ser doutores e por aí em diante. Não. Mas Deus nos deu chamadas específicas. E a chamada deste homem de Deus foi para ser apóstolo. E ele é chamado também de apóstolo aos gentios, porque ele não foi chamado para pregar entre os judeus, ele foi chamado para ir pós Israel, para ir pós Jerusalém, para ir pelos arredores e cantos do mundo, onde ele podia ir pregar para os gregos, pregar para os romanos. E ele sabia do chamado dele, ele sabia que Deus o chamou para ser um apóstolo, para ser um dos maiores missionários que esta terra já teve. Irmãos, após a sua conversão, após o período de estudo que ele teve, ele começa então a viajar pregando o evangelho. Em Efésios 3:1, ele se intitula com propriedade, repito, o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso no Senhor. Só que ele não coloca isto como uma forma, uma maneira, coitadinho de mim, eu sou preso no Senhor, eu estou preso em Jesus Cristo. Não, ele coloca isso, irmãos, com alegria, porque ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele, que era que o evangelho chegasse a Roma. Ele sabia que o Senhor o chamou para que ele chegasse até Roma. Essa carta aos Efésios é chamada de carta, é considerada epístolas da prisão, porque ele escreve enquanto ele preso estava em Roma. Ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e a epístola a Filemão. A data mais ou menos provável desta carta foi entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Quando ele volta a Jerusalém, depois das suas muitas viagens, das suas 3 viagens, ele chama os anciãos de Éfeso em Mileto, e ele discursa a esses anciãos dizendo
que ele voltaria para Jerusalém, que ele seria preso. Ele sabia disso. Os irmãos choram, os irmãos ficam tristes. E ele fala: olha, por que vocês estão chorando e entristecendo o meu coração? Eu não só estou disposto a ser preso, mas estou disposto também a ser morto pela causa do Evangelho. Amados, e em Jerusalém ele é preso, ele passa lá pelas autoridades romanas, Festo, Félix, Rei Agripa, e eles não veem crime algum em Paulo. Eles, como cidadãos romanos, e Paulo também o era, esses reis não veem, não observam crime algum em Paulo. E aí Paulo chega e fala assim: eu apelo para César. Como cidadão romano, irmãos, Pedro não teve e não tinha esse direito de ser julgado em Roma. Pedro foi julgado pelos próprios judeus. Os outros discípulos, João Batista, por exemplo, não? Quando decapitado foi, os outros discípulos, Tiago, irmão de Jesus, quando apedrejado foi, Estevão, quando apedrejado foi também, Atos capítulo 7, todos esses homens não tinham a prerrogativa que Paulo tinha como cidadão romano. Ele ia ser liberado, ele ia ser liberto. Ele fala assim: eu apelo para César. E as autoridades romanas então dizem: olha, se apelou para César então irás. E aí acontece Atos capítulo 26, capítulo 27, depois do naufrágio, o Euroquilão, no mar Mediterrâneo, ele chega até Roma. Em Roma ele fica aproximadamente 2 anos em uma casa que ele mesmo alugava. Como cidadão romano e preso, ele mesmo custeava os seus gastos. Ou seja, se naquele momento ele não tivesse recurso, se naquele momento a igreja ou as igrejas não ajudassem, o preso podia morrer. Por quê? Porque Roma não daria comida e não pagaria o aluguel também daquele preso. Né? Humberto Holden, ele diz que essa primeira prisão foi uma prisão suave, né? Onde era uma casa ou um quarto que o preso podia alugar próximo ao quartel pretoriano. Né? Depois da custódia libera, que era assim chamada, ele tinha ficado 10 dias na guarda, aí ele recebia a custódia libera, onde ele podia ficar em uma casa ou no quarto que ele mesmo alugava, que ele mesmo pagava do seu próprio bolso. E foi lá que ele não ficou se lamentando, foi lá que ele não ficou triste, foi lá que ele não se sentiu desprezado, e foi lá que ele escreveu estas cartas em sua prisão domiciliar. Esse é o tópico 1 da nossa lição, que fala sobre a autoria, a autoridade apostólica ou assinatura apostólica, a epístola da prisão e a data. O tópico 2 da nossa lição fala um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. Irmãos, hoje Éfeso, localizado na Turquia, Ásia Menor, e era banhada ali pelo mar Egeu, cerca de aproximadamente 500 mil habitantes na época de Paulo. Essa cidade era uma cidade muito importante, uma província romana, uma das de muita importância na época de então. Para você ter uma ideia, ela tinha um anfiteatro com capacidade aproximada de 25 mil pessoas. Também nessa cidade existia uma grande biblioteca, a biblioteca de Celso, que foi justamente feita em homenagem ao imperador romano Tibério Júlio Celso, que era uma biblioteca enorme. Ou seja, era uma cidade, irmãos, onde passavam muitas pessoas. Era uma cidade de muita influência, recebeu muita influência dos gregos, antes de Roma, logicamente. E nesta cidade, nós vamos observar também a adoração à deusa Ártemis para os gregos, ou Diana para os efésios. Era considerada a deusa da fertilidade. Por esta deusa, e
e através desta deusa, né, muitas pratas e ouros e objetos eram vendidos. Aí você imagina Paulo pregando numa cidade como esta. Automaticamente houve o que? A perseguição, porque o comércio da cidade acabava sendo, entre aspas, né, prejudicado, porque as pessoas passaram a se converter a Cristo e não mais adorar a Diana dos Efésios, irmãos. E nesse período que Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, né, nós vamos observar que nesta cidade também tinha um grande salão que era alugado na escola de Tirano. E aí este homem chamado Tirano, ele dava suas palestras, dava suas aulas, e Paulo pregava neste lugar no período da tarde, um período onde sol muito quente, onde poucas pessoas, ou somente os mais interessados, iam lá ouvi-los. Irmãos, Deus usou tão grandemente o apóstolo Paulo neste lugar, em Éfeso, que os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Pegando o contexto que estamos vivendo, volto a falar a respeito de propósito e de vontade soberana de Deus. Queridos, existe a vontade soberana de Deus. Deus, ele é soberano. Deus, ele faz, ou ele permite, e assim então é a vontade permissiva de Deus, aquilo que ele quer, com propósitos específicos. Porque nós vemos no momento atual muito disse-me-disse, né, dos cessacionistas, aqueles que acreditam que os dons cessaram. Por que não acontece isso? Por que não acontece aquilo outro? Amados, é simples, é pela vontade soberana de Deus. Não existe uma outra explicação. Os dons espirituais continuam vivos na igreja de Cristo Jesus. Na época de Paulo, isso aconteceu, como acontecem também curas e milagres, né, que nós não sabemos, mas continuam acontecendo nos dias atuais. Então as pessoas às vezes isolam o texto bíblico para tentar explicar uma situação que está acontecendo. Cuidado, nunca pegue uma das premissas que sempre falamos nas aulas dos seminários teológicos: texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então nunca pegue um texto isolado da palavra de Deus para justificar o seu ponto de vista. A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia, ela é autoexplicativa através, claro, do Espírito Santo de Deus. Éfeso foi uma igreja tão importante que por lá passaram grandes líderes da igreja. Imagine uma igreja que por lá esteve Apolo, que lá ministrou e ali foi instruído por Príscila e Áquila. Uma igreja que teve como também um líder Timóteo. Imagina você estar numa igreja que Paulo passou, ficou 3 anos, Príscila, Áquila, Apolo, Timóteo. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, diz que João, o mesmo João que colocado foi na ilha de Patmos, liderou também esta igreja. Ou seja, uma igreja que foi pastoreada, liderada por proeminentes homens lá do Novo Testamento, do surgimento e do avanço da igreja de Cristo. Eu não falei aqui, mas para os irmãos terem uma ideia do templo de Diana dos Efésios, ele também era considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ou seja, era um lugar onde pessoas do mundo todo, que podiam, logicamente, né, iam para poder visitar. Aí você observa a influência e quantas pessoas passavam por esta cidade.
A saudação epistolar. Paulo ele é bem breve em sua saudação. Ele vai dirigir aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, irmãos, aqueles que foram separados, aqueles que foram consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. A igreja de Cristo, ela é propriedade exclusiva do Senhor, propriedade peculiar. Irmãos, em meio às guerras, às batalhas psicológicas, ideológicas que passamos no presente século, você é a igreja de Cristo Jesus, você é propriedade peculiar do Senhor. Apesar de sermos cidadãos desta terra, nós também somos cidadãos do céu. É claro que temos que, sim, que nos envolver com as coisas, que diz respeito a qualquer cidadão. Justo, correto, sensato, equilibrado. É claro que precisamos, mas nós nunca podemos esquecer que somos cidadãos do céu. Amados, nós precisamos compreender que a palavra, essa saudação apostólica, quando o apóstolo Paulo diz graça e paz, vai lembrar justamente do favor imerecido, aquilo que nós não merecíamos, a graça de Deus sobre as nossas vidas. Graça é isto, é favor imerecido. Graça e paz da parte de Deus, irmãos. Ou seja, nós precisamos compreender que, como propriedade peculiar do Senhor, uma graça nos alcançou que não merecíamos. A graça de Cristo, ela nos alcança. A graça que não merece. Tudo que nós fizermos nesta vida não conseguiremos pagar o que Cristo fez por nós, nem 1%, ou nem 0,0001%, nada conseguiremos pagar. Não conseguiremos, porque é favor imerecido, é graça de Deus. E como cidadãos dos céus, nós precisamos corresponder a esta graça. Certo escritor, teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, um homem que, na época que Hitler perseguia os judeus, os cristãos, ele morreu muito novo, 30 e poucos anos de idade, e ele preso foi porque ele ia contra a direção de Hitler. E ele, em uma dos seus livros da prisão também, ele escreve sobre a graça, e onde ele fala sobre graça barata e graça cara. E que ele mostra, irmãos, que existem pessoas que não conseguem compreender o valor da graça e vivem uma graça barata. O que para Bonhoeffer é a graça barata? É a graça sem sacrifício, é a graça sem amor, é a graça sem perdão, é a graça sem graça, é a graça onde o cristão ele não consegue ser identificado no trabalho, na escola, na faculdade, que ele é cristão. Ele carrega uma graça, segundo ele é graça, mas na verdade é uma graça barata demais. E a graça cara? Para Bonhoeffer, a graça cara é o oposto do que eu falei. É a graça de sacrifício, é a graça da renúncia, é a graça, irmãos, onde nós compreendemos esse grande favor imerecido de Deus e procuramos viver como cristãos. A Bíblia fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Meu Deus. Então, com a graça, e hoje, imagine se fosse escrita a Bíblia hoje: não poste nenhuma palavra torpe, não publique nenhuma palavra torpe, porque você recebeu a graça de Jesus, porque você é servo do Senhor. Irmãos, antes de eu querer ter razão em qualquer discussão, em qualquer batalha ideológica, emocional, psicológica, eu preciso compreender a graça de
Deus que está sobre a minha vida. Aleluia. Tinha momentos que Paulo, quando pregava a palavra, vocês não querem receber a palavra? Ok, ótimo. Ele balançava as suas vestes, limpava a poeira e ia pregar em outra palavra. Enquanto ele tinha alguém para ouvir, ele se dedicava. Ele estava ali pregando. Mas tinham cidades que ele apanhava. Uma delas ele foi lançado na porta da cidade, quase que como morto. Ele se levantou, assim que ele redobrou o seu físico, e aí ele foi pregar a palavra de Deus em outro lugar, em outra cidade. Isso é graça de Deus. Somos servos do Senhor. A igreja, ela continua sendo, irmãos, a coluna e o esteio da verdade. Qual é a verdade que estamos proferindo? Qual é a verdade que estamos equilibrando a nossa vida? Eu costumo dizer que existem muitas verdades e o próprio Pilatos, ele pergunta para Jesus, quando Jesus fala sobre a verdade, João 18 ou 19, se a memória não me falha, e lá, quando Pilatos pergunta para Jesus, Pilatos vira as costas, ele não quer ouvir sobre a verdade. Mas existem muitas verdades. Só que a verdade relativa é para a filosofia. A verdade relativa é para os pensamentos humanos que não acreditam na palavra de Deus. Porque para aqueles que acreditam na palavra de Deus, só existe uma verdade, que é a verdade absoluta, que está contida na palavra de Deus, que é a voz de Deus falando para a sua igreja. Então que pensemos e falemos sobre a verdade absoluta que está contida na palavra de Deus. Irmãos, a minha experiência se cala se a minha experiência for contradizer a palavra de Deus. A filosofia se cala se a filosofia for contradizer a palavra de Deus. Qualquer ciência se cala quando a ciência qualquer tenta contradizer a palavra de Deus. Qualquer pensamento de teólogo vai se calar se esse pensamento contradiz a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é soberana, assim como soberano é o Criador da mesma que é o nosso Deus. E por último, propósito e mensagem. Volto a falar aqui, irmãos, que precisamos entender que cada livro existe um propósito específico e que tudo que acontece está debaixo do propósito de Deus. E nessa epístola não vai abordar nenhum problema específico, como por exemplo a primeira epístola aos Coríntios. Mas nessa epístola nós vamos observar que Paulo, ele via muitos novos convertidos e viu, e alguns desses praticavam religiões pagãs, de mistérios, de magia. E Paulo então escreve esta carta, irmãos, para mostrar para os irmãos em Éfeso a unidade, a paz entre os judeus e gentios cristãos. Paz, irmãos. Viva em paz no seu coração, viva em paz na sua alma. Não compre guerra que você não consegue suportar, enfrentar. Vive em paz. A igreja de Cristo, ela precisa viver em paz, irmãos. Precisamos viver em paz. Paulo, ele vai sobre essas premissas, vai considerar uma das intenções, que era justamente atender às múltiplas necessidades da igreja, irmãos. E essa carta, ela é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja. Quais são as duas temáticas principais desta carta? Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Irmãos, tudo que o nosso corpo faz, passa primeiro pela nossa cabeça.
pelo nosso cérebro. Quando nós estamos com sede, pode reparar isso, observe hoje. Quando você está com sede, neurotransmissores enviam mensagem ao seu cérebro e ao meu também, dizendo o seguinte: precisa de água. Quando está com fome, precisa de um alimento sólido. Ou seja, a cabeça, ela é principal. E em relação ao que Paulo ele escreve, ele vai mostrar: olha, Jesus Cristo é o principal. Nós somos o corpo, e como corpo, nós somos orientados pela cabeça. Isso nos ensina, irmãos, ao novo estilo de vida. Não somos mais aquilo que éramos no passado. Existe agora uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir. Existe agora, irmãos, e observe que nós somos adaptáveis ao meio. Quantas vezes você está em casa, aos sábados agora, essas últimas semanas, à tarde, e você lembra, poxa, semanas atrás, meses atrás, saía com a família, vamos jantar fora, saía com a família, vamos na esquina fazer o lanche, saía com a família, vamos na praça brincar, etc, etc. Aí aconteceu o que está acontecendo e você começa então a se adaptar ao novo estilo de vida. Você agora começa a ser mais caseiro, só sai de casa por necessidade, só vai a lugares onde não tem aglomeração. Observe que você se adaptou, e eu também, ao momento que estamos vivendo. E em relação à nossa nova vida cristã, aquilo que fazíamos, aquilo que pensávamos, aquilo que falávamos, agora nós não fazemos mais. Temos um novo estilo de vida, irmãos. E isto não é só na igreja, mas é em casa, no seu lar, é no trabalho, quando voltar à escola, na faculdade, no curso. É um novo estilo de vida, como nós somos conhecidos no meio que estamos inseridos. Nós pais, como nossos filhos nos veem, como o nosso chefe nos observa, nos olha no trabalho, como o nosso vizinho nos enxerga. Ah, mas isso não importa, irmãos, importa, porque somos sal da terra e luz do mundo. Importa e importa muito. É muito importante para nós, irmãos. Novo estilo de vida, baseado em quê? Na unidade. Baseado em quê? Na comunhão com o Espírito, na frutificação. Comunhão, não dá para frutificar longe da comunhão, irmãos. O que nós temos dado fruto, qual fruto nós temos dado, temos oferecido ao nosso Deus? Novo estilo de vida, também baseado em quê? Na adoração e na intercessão no Espírito. Paulo também escreve: orai sem cessar. Irmãos, estamos vivendo um período. Pastor, nós não precisamos orar? Sim, lógico, claro e evidente. Pastor, nós não precisamos jejuar? Sim, lógico, claro e evidente. Mas nós estamos vivendo um período que, quanto mais fizermos isto, melhor é. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, melhor é. Existem pessoas que estão: ah, não, jejuar hoje, você está bom no jejum, não, mas é jejum amanhã. O problema é que a pessoa não quer jejuar hoje, não vai jejuar também amanhã. E esse é o problema da igreja, busca qualquer meio para poder justificar. Se ela não jejuasse hoje, mas jejuasse ontem, se ela não jejuasse hoje, mas jejuasse de segunda a sábado, então, meu querido, é momento de nós orarmos sim,
entender que o propósito de Deus e a oportunidade que Deus está dando para a igreja se unir, ainda que a igreja não esteja presente, entende isso? A unidade mesmo na distância, a comunhão mesmo não estando tão próximos. Quem sabe Deus está olhando para a igreja dele e observando a comunhão, a unidade, porque nós, lembra no passado, quando não tinha e-mail, quando a internet era muito limitada, a gente mandava carta para os nossos parentes em São Paulo, em Vitória, onde, e aquilo ali, quando a gente pegava e lia, era uma alegria muito grande, parecia que a pessoa estava falando conosco. Espero que esta o encontre com paz, saúde, aquela coisa toda. E depois viu o retorno da carta, recebi a carta, estamos bem, estávamos longe, mas estávamos próximos. Que nós venhamos a entender esta realidade hoje da igreja. Apesar de termos que nos distanciar, a igreja, apesar de estarmos obedecendo as regulamentações para o nosso país, a igreja, ela precisa estar próxima em comunhão. Então, para terminar, irmãos, essa epístola, ela vai conter uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, tudo o quanto Deus fez e o que se espera que a igreja faça. O que Deus quer que a igreja faça? Eu lembro-me que há 3 anos atrás, ou há 2, por aí, o pastor Silas Daniel, ministrando aqui na EBO, ele falou sobre ortopraxia. E até então, eu tinha escutado a palavra, e eu peguei a palavra, e o que ele falou, e com muita propriedade ele falou que é a prática da ortodoxia, ou seja, é a prática do ensino, é a prática daquilo que a gente conhece. Esta epístola, ela vai nos orientar e vai nos direcionar a viver aquilo que Cristo quer que vivamos, a fazer aquilo que precisamos fazer como a igreja, olha o título da lição, eleita. Amados, pense quem nós éramos e quem nós somos. Isso é graça de Deus. Quem nós éramos, aqueles que de repente nasceu no berço evangélico e lar cristão, continue firme, continue sendo orientado, discipulado pelo Senhor, pela sua igreja. Mas nós que outrora estávamos no mundo, quando lembramos de o que nós éramos, de quem nós éramos e principalmente para onde iríamos, hoje eu e você somos chamados de igreja eleita. Igreja eleita. Viva como igreja eleita. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Continue aprendendo a palavra de Deus. Reflita, leia e estude a revista da Escola Bíblica Dominical. Semana que vem a nossa lição é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos orar nesta manhã. Que Deus alcance o seu lar, que Deus alcance a sua casa, que Deus alcance a sua vida, que Deus alcance a sua família. Pai, nós louvamos ao teu nome nesta manhã. Te agradecemos por este momento ímpar, por esses minutos preciosos de reflexão, de introspecção, de prospecção sobre tudo aquilo que ouvimos em relação à tua palavra, em relação ao apóstolo Paulo, a cidade, a igreja de Éfeso. E te pedimos, ó Deus, ajuda-nos a aplicar a tua palavra aos nossos corações, Senhor. Continue a orientar a tua igreja à prática da doutrina, a fazermos tudo aquilo que escutamos, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que lemos. Para a glória do teu nome, Senhor, alcance cada lar, alcance cada aluno do Ministério Despertando Vidas.
Alcance, Senhor, aqueles também que porventura assistirão este vídeo em outro tempo, em outro momento, em outra hora, mas alcance a todos, Pai. Guarde a nossa casa, guarde a nossa família, guarde os nossos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.